Vamos dar início à nossa live falando principalmente sobre... eu quero quebrar os mitos e quebrar os paradigmas que estão em volta, né, da regressão, principalmente naquelas pessoas que estão vendendo procedimentos de regressão, ofertando aquilo como se fosse uma verdade. Né? E me chamou muita atenção alguns dias atrás, né? 1 ou 2 semanas atrás, onde eu vi um anúncio no Instagram de uma pessoa que estava ofertando uma terapia, uma sessão de hipnose, onde ele usaria a hipnose e até mesmo uma regressão, se fosse necessária, para trazer um extraterrestre guru. Como se fosse, ele alegava que cada pessoa tem um extraterrestre guru e ele iria trazer esse extraterrestre para falar com a pessoa. Isso me chamou muita atenção, né? Porque, assim, ou a pessoa realmente não entende nada de hipnose, não entende nada de terapia, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está vendendo, ou realmente a pessoa quer enganar, né, os outros, quer vender um procedimento, um processo que não existe, que é totalmente fantasioso. Isso me chamou muita atenção. E me chamou muita atenção também uma outra pessoa prometendo curar o autismo através de regressão, curar o autismo através de constelações familiares. Nada contra a constelação, eu particularmente não conheço muito, mas admiro, né, as pessoas que eu convivo, que eu convivi por algum tempo em alguns cursos, que são consteladores, e o que eu aprendi com a constelação foi maravilhoso. E eu vejo algumas pessoas assim distorcendo totalmente a verdade sobre a constelação, distorcendo totalmente a verdade sobre a hipnose, distorcendo totalmente a verdade sobre a regressão. Então, assim, existem processos que a hipnose ela não é capaz de tratar. O autismo é uma doença que é congênita, nasce com a pessoa. Você pode auxiliar na aceitação da família. Se o indivíduo ele tem uma comunicação, mesmo que um pouco mais precária, mas que consiga se comunicar, você também pode até atendê-lo durante um processo, uma terapia de hipnose. Mas você não vai curar o autismo. Você não pode prometer uma cura para isso, como eu vi nesse anúncio, a pessoa prometendo uma cura para o autismo. Então, realmente é um absurdo, né? E eu vejo também pessoas vendendo regressão como se fosse possível eu desvendar uma vida passada da pessoa de uma forma investigativa apenas para satisfazer a curiosidade. Então, eu tenho visto muito isso no Instagram, muito isso no Facebook, anúncios na internet, e me chamou muita atenção essa questão, e eu resolvi fazer essa live justamente por causa disso, né? E o Christian está falando aí, né? Esses tipos de pessoas são charlatões, realmente, né? Ou a pessoa não conhece de fato, ou realmente a pessoa está querendo enganar, né? Está realmente querendo tirar o dinheiro, explorando a fé dos nossos irmãos, das pessoas que não conhecem a hipnose a fundo, que não conhecem sobre como é feita a regressão, a qualidade que um tratamento com a regressão é capaz de promover na pessoa, no seu cliente, que te procura para fazer uma terapia. Bom, de onde surgiu então o termo regressão? De onde surgiu a origem, né, da regressão? Ela surgiu com Freud, e o Freud, para quem não sabe, ele era também um hipnotista. Depois ele abandonou a hipnose, mas isso a gente não vai entrar muito em detalhe, né? Em uma outra oportunidade a gente pode esclarecer isso. Mas isso não quer dizer que a hipnose não existe. O Freud usou muito a hipnose na vida dele, e depois, no fim da vida dele, ele escreveu alguns livros falando, né, da importância da hipnose, da terapia utilizando a hipnose, e se ele tivesse o conhecimento que ele tinha de hipnose lá na juventude dele,
o conhecimento que ele tinha na velhice, a vida dele com certeza teria sido outra, os resultados que ele conquistou, né, através da psicanálise, com certeza teriam sido muito potencializados. Mas essa questão da regressão surgiu com Freud, onde o Freud utilizava, era um chamado repressão de memória. O Freud utilizava isso para liberar os conteúdos traumáticos, os conteúdos reprimidos, que o seu cliente e o seu paciente estavam em busca de tratar. E o Freud utilizava a hipnose para isso. Na teoria, o que é a teoria de Freud? Você tem um evento traumático. Para Freud, você não guarda só aquela representação do conteúdo traumático que ocorreu com você. Você guarda principalmente o conteúdo emocional. Então é como se a sua mente usasse um muro de proteção e fizesse você reprimir essas lembranças, reprimir essas memórias para proteger você do sofrimento. Só que uma coisa é a repressão das lembranças, outra coisa é o conteúdo emocional. Por mais que você reprima as suas emoções, de alguma maneira, na teoria de Freud, essas emoções elas vão vir à tona, em forma de doenças, principalmente. E o que Freud chama de sintoma. Que tipo de sintoma é esse? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dor muito grande no corpo, faz exame e não acha nada, procura vários especialistas, fazem vários tipos de exames e não acha a origem do problema, não acha a origem da dor, né? E é uma doença que é muito comum e eu acredito que muitos de vocês conhecem também, hoje pelo menos já ouviram falar. Uma delas, né, é a fibromialgia, né? É uma doença que você sente dor no seu corpo inteiro e por mais que você investigue, por mais que você pesquise, você não vai encontrar uma origem fisiológica. Só que a doença existe. Ela está ali. Você está sentindo dor. Você está sofrendo, né? E na teoria de Freud, uma das possibilidades dessa repressão da emoção vir à tona é por meio da fibromialgia. Só que existem outras doenças, né? Depressão, ansiedade, também são problemas que podem decorrer de uma repressão emocional, de um conteúdo emocional. E o Freud usava a hipnose justamente para poder liberar esse conteúdo emocional, fazer com que a pessoa, de uma certa forma, revivesse aquela cena, relembrasse daquela cena, mas não importando tanto a cena em si, mas sim a emoção que a pessoa sentia naquele momento. E justamente o trabalho de Freud era trabalhar essa emoção. O objetivo dele era trabalhar essa emoção para que isso não ficasse mais reprimido. Ele dava um novo sentido para isso. E o que a hipnose, o hipnotista usa bastante, né, dentro do consultório, quando faz uma regressão, trabalha os conteúdos emocionais dos seus clientes, dos seus pacientes, para poder realmente tirar essa emoção reprimida, colocar isso para fora e fazer com que isso seja trabalhado, né, com que a pessoa possa melhorar os seus sintomas, possa melhorar a sua vida e ter uma qualidade de vida aí muito boa para frente. Bom, o que é então a regressão? Eu vou falar um pouco do que é a regressão. Antes eu quero agradecer a todos, né, que estão comentando aí, boa noite a todos, quem está chegando agora, Guilherme, Tiaguinho, Gouveia, meu irmão, saudade de você. Bom, eu quero agradecer a todos e eu vou falar um pouquinho então sobre o que é a regressão. E depois eu vou também falar dos mitos que envolvem a regressão. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né, em vista do que eu falei aqui agora um pouquinho, claro que eu só dei uma introdução até o momento, eu vou deixar uma pergunta aí. Quem quiser e puder responder no chat aí, eu agradeço. Mas quem não quiser, apenas pense e reflita a respeito. A regressão, com tudo isso que eu falei, ela é um fenômeno autêntico? O que vocês acham? Bruno, vou deixar salvo sim, Bruno. Pode deixar. Eu espero que eu consiga, né, deixar salvo, mas eu vou deixar sim.
Bom, o que vocês acham? A regressão é um fenômeno autêntico? A regressão realmente existe? Me digam aí, quem quiser responder, mas não tem problema. Se não quiser responder no chat, não tem problema. Bom, Delaine está falando que sim. É isso aí, gente. A regressão, ela é um fenômeno autêntico, sim. Ela existe de fato. Por quê? Durante o tratamento, quem trabalha aí, eu tenho alguns amigos terapeutas que estão presentes aí e podem dizer também. Durante a terapia, quando você utiliza a técnica da regressão, elas trazem fenômenos autênticos. Agora, o que não quer dizer que a autenticidade do fenômeno não quer dizer que vai te revelar coisas sobrenaturais. Existe a diferença do fenômeno que é autêntico, na subjetividade da pessoa, e o Tiaguinho falou muito bem ali, é a interpretação da pessoa, como a diferença de você buscar investigação de uma vida passada, por exemplo. Não é porque existe o fenômeno que existe a possibilidade de eu descobrir coisas que estão em outras vidas, para quem acredita em outras vidas. Né? Existem pessoas que vêm procurar a gente que não acreditam, mesmo assim faz a regressão, volta para uma vida passada, às vezes a gente trabalha essa vida passada, e a pessoa continua saindo sem acreditar. E está tudo bem, porque eu procuro explicar para todo mundo isso aqui que eu estou falando para vocês. E a segunda pergunta que eu quero deixar é justamente isso. O fenômeno ele é autêntico, sim. A regressão existe, sim. Quem é terapeuta sabe como funciona. É isso aí, Bruno. Eu vou falar sobre essas memórias falsas aí. Daqui a pouquinho eu vou falar. Agora, por causa da existência do fenômeno da regressão, eu vou deixar mais uma pergunta. A vida passada existe? E eu não estou falando isso num contexto religioso, tá? Eu quero apenas saber se, por causa da existência do fenômeno, eu consigo realmente definir a existência de uma vida passada. O que vocês acham? Independente da religião, tá, gente? A gente não está falando sobre religião, sobre crença. Estamos falando de um tratamento terapêutico, reconhecido pela ciência e trabalhado aí no mundo inteiro há muitos e muitos e muitos anos, que é a hipnose, a terapia, utilizando a hipnose. Por causa de um fenômeno que existe, a vida passada, eu posso provar que a vida passada existe? E aí, pessoal, Delaine está falando que sim, Maria Luísa está falando que sim. Muito bem. Delaine está falando que nada é por acaso. Muito bem. Bom, eu sinto muito, mas eu preciso contradizer essa questão. Como eu falei, aqui a gente não está falando sobre a religião, sobre a crença das pessoas. Estamos falando de um contexto terapêutico e científico. A regressão é um fenômeno autêntico, como eu já falei, mas isso não prova a existência de vidas passadas. Quem acredita em vida passada, tudo bem, não tem problema. Isso não interfere num tratamento. O que eu não posso vender para o meu cliente é eu falar com ele que eu vou acessar uma vida passada dele e que eu vou provar que aquela vida passada foi realmente verdadeira. Então, cientificamente, eu não posso comprovar a existência de vida passada. Mas vamos supor, então, que exista vida passada. Aí já envolve um pouco da crença. E eu falei isso, eu posso acessar essa vida passada? Eu posso acessar essa vida passada com a hipnose? Com a regressão? O que vocês acham? O Bruno fala uma coisa muito interessante aí. Ó. Não importa se a vida passada existe ou não, se o cliente acredita, você trabalha em cima da crença dele. É exatamente isso aí, Bruno. Exatamente isso aí. A gente vai trabalhar em cima da crença da pessoa, independente da existência ou não. Se a pessoa acredita em vida passada, a gente vai trabalhar a vida passada. Se ela não acredita e durante a terapia vier uma memória, uma lembrança de vida passada, a gente vai trabalhar do mesmo jeito.
E o objetivo não é implantar crença na mente da pessoa. É simplesmente tratar o problema dela. E o Gouveia está fazendo uma pergunta aqui, se você levar para o lado da emoção. Eu vou falar sobre isso, Gouveia. Vou falar sobre isso. Bom, tudo bem. Vamos supor que exista uma vida passada. E eu estou falando isso num contexto científico. Ainda a ciência não conseguiu comprovar a existência de uma vida passada. Eu posso acessar essa vida passada através da hipnose? E aí? O Gouveia está falando que acredita em vidas passadas. Mas eu posso acessar essas vidas passadas? Gente, o que acontece? A Deilane está falando que acredita, todos os dias somos provados em tudo que tem uma continuidade. Perfeito, Deilane, perfeito. Mas isso a gente está falando um pouco das crenças. Né? O que acontece é o seguinte, gente. Mesmo que exista uma vida passada, e a gente, como eu falei, eu não estou entrando numa questão religiosa, a hipnose, a regressão, né, através da hipnose como ferramenta, ela não é capaz de comprovar a existência dessa vida passada. É claro que, se a pessoa tem uma crença que existe vida passada, e você vai fazer uma sessão de regressão com a pessoa, é claro que vai acontecer uma cena de vida passada ali, principalmente se a pessoa acredita. E aí eu volto naquilo que o Bruno falou ali atrás, no comentário. Você trabalha a crença da pessoa. Então, realmente, vai vir uma cena de uma vida passada. Eu espero que eu esteja sendo claro nessa questão. Não é porque o fenômeno existe, porque vai acontecer, vai existir de acontecer, que eu consigo provar. Aí é onde eu quero diferenciar a existência do fenômeno regressão da prova de uma vida passada. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu vou fazer uma regressão com alguém. Vamos dizer que eu vou pegar a Deilane, que está no último comentário aqui. Vamos dizer que eu vou fazer uma regressão com a Deilane, vou fazer uma regressão de vidas passadas com ela. Uma terapia de vidas passadas, ou somente uma regressão de vidas passadas. E a Deilane me narra uma cena onde ela era uma rainha, onde ela vivia num reino lá na Inglaterra, na Europa, onde ela era uma boa rainha ou uma má rainha, né? Onde ela morreu de um tal jeito, onde ela foi enganada. E essas cenas vão surgir na mente da pessoa. E está tudo bem, para a pessoa aquilo é real. Aquilo naquele momento está sendo real. O que eu não posso provar é que realmente a Deilane foi aquela rainha que ela narrou ali. Entendeu? É isso que eu estou querendo deixar claro. Não é porque veio uma cena que eu posso provar essa cena como uma verdade, como se fosse de fato a existência dela realmente fosse comprovada, que ela foi aquela rainha. Então eu não posso vender isso para o meu cliente. Eu não posso enganar o meu cliente vendendo, como eu vi nas sessões nas propagandas que eu estava acompanhando no Instagram e na internet esses dias atrás. Eu não posso vender para o meu cliente uma sessão de regressão falando com ele que ele vai acessar uma vida passada dele, porque teoricamente ele vai acessar sim, mas eu não posso provar isso para ele que aquela existência realmente existiu. Que aquela vida passada realmente existiu. Porque a hipnoterapia, ela não é uma sessão mediúnica. Vocês conseguem entender? Eu, como terapeuta, eu não estou trabalhando como médium. Eu não sou médium, eu sou simplesmente terapeuta. Eu vou utilizar a crença da pessoa. E eu estava preparando esse estudo, né? E eu estava assistindo um vídeo, né, de uma pessoa falando que ele uma vez foi atender um cliente que queria fazer regressão. E a pessoa acreditava em vida passada. Aí ela chegou para esse terapeuta e falou assim, olha, eu acredito em vida passada e eu tenho certeza que eu tive 3 vidas passadas. E aí ele fala ainda no vídeo, ele falou, adivinhe na regressão quantas vidas vieram na sessão. Vieram as 3. Agora, eu posso provar que as 3 foram reais?
Infelizmente, não. Eu não tenho como provar. A ciência ainda não tem essa comprovação. Por quê? Para a ciência é tudo uma questão, uma construção mental. Então, eu estudo um pouquinho de neurociência, ainda não tenho formação em neurociência, mas o pouquinho que eu estudo, a neurociência nos diz que essas memórias, elas são criações que são formadas na mente da pessoa. Seja ela por crença, seja ela pelas vivências que a pessoa tem no dia a dia, ou seja até por fatores externos. Né? Às vezes a pessoa assiste um filme, e às vezes esse filme ele já assistiu há muito tempo, e quando a pessoa faz uma regressão e narra a cena, muito da cena que ela está narrando tem relação com esse filme que ela assistiu. Então essas criações, muitas vezes, são inconscientes. A nossa mente cria esse tipo de coisa, mas a gente nem percebe, a gente não se dá conta. O Bruno está falando uma coisa muito importante aqui, Bruno. Eu vou falar muito sobre isso também. Imagina uma pessoa ter uma memória de um estupro na infância com a imagem de uma outra pessoa. E o terapeuta afirma que aquilo é real, Bruno. Perfeito, perfeito, Bruno, a sua colocação. E eu vou falar sobre isso na hora de estar falando de falsa memória. Eu vou falar sobre isso. Então, gente, o que eu quero deixar claro, eu espero que eu tenha deixado claro, é o seguinte: por mais que o fenômeno regressão exista, e ele é muito poderoso, tem resultados excelentes durante uma terapia, eu não consigo provar a existência de uma vida passada e de memórias que existiram na vida da pessoa, mesmo nessa existência. Toda regressão é a própria pessoa que faz a condução. Por isso que a crença ajuda. Como esse vídeo que eu narrei, do terapeuta falando que a pessoa chegou acreditando em 3 vidas e chegou, ela acessou essas 3 vidas, porque quem faz a condução da regressão é a própria pessoa. O terapeuta, ele é o GPS, vamos dizer assim. Ele apenas guia o processo. Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Então, a pessoa só acessa um tipo de coisa, né, uma cena dessa, uma sensação dessa, quando ela quer acessar, ela acredita que vai ser possível acessar, ela acredita que aquilo para ela faz um sentido, não só na terapia, como num processo de regressão, ela vai acessar. Agora, o que eu quero dizer também quando a pessoa que conduz, quando é a pessoa que conduz a terapia, quando é a pessoa que conduz uma regressão. Eu fui atender uma pessoa uma vez, e é muito importante que, até o Gouveia falou isso algum tempinho atrás, quando a gente acessa a emoção. Numa terapia, para a gente ter um resultado positivo, é importante que uma emoção reprimida, aquela lá que o Freud estudou, que ela venha à tona, que ela desperte no contexto terapêutico e você consiga trabalhar. E é muito importante, nesse processo de hipnose, que a gente acesse essa emoção quando ela aconteceu pela primeira vez. Independente da cena ser verdadeira ou não. A emoção sendo verdadeira, sendo real, é o suficiente para que o tratamento tenha eficácia. Eu estava atendendo essa pessoa uma vez, e eu fiz uma regressão com ela para poder fazer a terapia, e chegou um certo momento em que eu procurei conduzir a pessoa para a primeira vez que ela sentiu aquela sensação ruim. E ela chegou num ponto em que ela falou assim: olha, Juliano, daqui eu não consigo ir mais, é uma dor muito forte. E eu expliquei, falei: olha, é importante que você entenda que pode ser a última vez que você sinta essa dor, e que é importante acessar essa dor nesse momento para a gente trabalhar essa dor, essa emoção, e você sair dessa terapia realizado com uma melhora significativa. Enfim, mesmo assim, explicando essa situação para a pessoa, ele não quis. Ele simplesmente virou: olha, para mim aqui é o limite. E eu, como terapeuta, eu preciso respeitar o meu cliente. Se ali foi o limite dele, eu vou trabalhar até aquele limite. Então, quem conduziu foi ele. Era o limite dele. Era até onde ele queria chegar. Então, eu tenho que respeitar isso. E aí também entra a questão da crença.
Se a pessoa acredita numa vida passada e quiser fazer um processo de regressão, que faça. Entendeu? Eu, particularmente, não recomendo. E eu vou explicar até o porquê. Quando a pessoa quer fazer uma regressão só por curiosidade. No finalzinho eu vou explicar porquê. Mas eu preciso falar antes o que é uma regressão e quebrar os mitos também que envolvem a regressão. E depois, no finalzinho, eu vou explicar porquê. Fiquem aí, daqui a pouquinho a gente vai falar. Bom, regressão, então, não é lembrar o momento. Eu não preciso lembrar o momento da regressão. Eu não preciso lembrar uma cena, seja de uma vida passada, seja de uma vida atual, durante o processo. Se vier uma cena, tudo bem, mas essa cena também pode vir repleta de falsas memórias. Não só de uma vida passada, como também de uma vida atual. E voltando até o que o Bruno falou ali, imagina uma pessoa faz uma regressão, ela vivencia ali uma cena de estupro, onde ela está sendo estuprada pelo pai, por exemplo. Mesmo sendo nessa vida, ou até mesmo numa vida passada. Como é que eu vou provar isso para a pessoa? Se for uma regressão somente por curiosidade, você pode causar um problema muito grande na vida da pessoa. Agora, claro que num contexto terapêutico, num viés terapêutico, você vai trabalhar essa emoção na pessoa. Não quer dizer que aquela cena existiu, mas a emoção pode existir. Exatamente, Bruno. Perfeito, perfeito. Reativar uma conexão neural ruim, adormecida. E olha, gente, isso que o Bruno falou é muito interessante. Eu vi um vídeo do Alberto Delísola, semana passada, se eu não me falha a memória, e ele falou justamente isso, alertando sobre os perigos de uma regressão. Os nossos neurônios, eles funcionam, eles se exercitam. E isso é dado com repetição. Então, às vezes, você tem uma repetição ali de coisas que você já viveu na sua vida e você começa a alimentar as coisas ruins que fortalecem aquela conexão neural. E isso é um problema muito grande, porque se essa conexão neural for maior do que a conexão positiva que você busca, às vezes, fazendo uma regressão, você destrói a vida da pessoa. Você simplesmente destrói a vida da pessoa. Por isso que o mais importante na regressão não é lembrar do momento, não é lembrar de uma cena ou até de uma vida passada. O mais importante na regressão é você reviver aquilo de forma emocional. Porque quando você trabalha na terapia, aquela emoção tem resultados significativos, resultados fantásticos, melhoras incríveis de pessoas. Eu já tive relatos de pessoas que às vezes tratavam 10 anos de depressão, tomava remédio, fazia psicoterapia e quando fez uma sessão de hipnose, de hipnoterapia, mesmo que não utilize a regressão, porque regressão é só uma técnica, regressão não é terapia, assim como hipnose também não é terapia. Regressão é só uma técnica num contexto terapêutico que pode ser utilizada, mas também pode não ser utilizada. Mas quando você faz um processo bem feito, de forma séria, no intuito de um viés terapêutico, os resultados são maravilhosos. Então, a regressão não serve para ficar descobrindo coisa. Isso não é importante. Descobrir coisas, investigar coisas, não é importante. O mais importante é fazer que a pessoa tire aquela dor. E tem gente que às vezes fala assim, mas tudo bem, você vai fazer uma regressão, você vai elevar aquela emoção ou tirar aquela emoção reprimida, né, e fazer ela vir à tona, você vai fazer a pessoa sofrer. Só que a gente tem que pensar que a pessoa já está sofrendo. Lembra do sintoma lá, da dor, que o Freud estudou? A pessoa já está em sofrimento. Então, às vezes, você eleva aquela emoção ali e que pode ser a última vez que a pessoa sofre daquele momento, daquela emoção. É claro que a pessoa não fica blindada, porque a gente está num mundo aí, gente, que várias coisas podem acontecer que a gente pode sofrer de novo, pode acontecer de novo, pode cair de novo no fundo do poço. A hipnoterapia, a regressão, não blinda ninguém de nada. Agora, a gente tem um trabalho muito sério, muito positivo, né, em resultados fantásticos com a terapia e com a regressão, que é uma das coisas, uma das ferramentas da terapia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os mitos, né? O que envolve a mentira, o que as pessoas vendem por trás
da regressão. Eu já até falei isso agora. Hipnose é regressão? Hipnose não é regressão. Hipnose não é terapia. Regressão não é terapia. Terapia é terapia. A hipnose, a hipnoterapia, a regressão são apenas ferramentas que o terapeuta utiliza para fazer um tratamento, para fazer um atendimento. Bom, então não basta eu saber hipnotizar. Porque, gente, para quem está aqui e conhece hipnose, sabe que hipnotizar é o mais fácil. É muito fácil você colocar uma pessoa em hipnose. Mas não basta eu colocar a pessoa em hipnose e isso não vai resolver o problema dela. Se eu não estudar terapia, se eu não souber resolver, entender como a mente dela funciona, se eu não conseguir entender como eu posso trabalhar aquela emoção que a pessoa traz ali durante a terapia, não vai adiantar nada. Então, uma coisa é regressão, é apenas técnica. Hipnose também é apenas uma técnica, mas a terapia precisa ser estudada para que a pessoa seja um bom terapeuta e faça um bom trabalho utilizando essa ferramenta que é poderosíssima, que é a regressão. Seja por idade, seja por emoção, que é o que a gente busca, é a regressão pela emoção. Bom, agora uma coisa que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta. Eu vou fazer uma regressão. Eu posso ficar preso, por exemplo, numa vida passada? O que vocês acham? Durante a regressão, eu fico preso numa vida passada? Eu vou para uma vida passada. Estou fazendo uma regressão, vou lá para uma vida passada. Eu estou correndo de um leão, lá vai bolinha. E se eu ficar preso lá, se esse leão for me devorar? O que vocês acham? Posso ficar preso ou não? Claro que não, né, gente? Claro que não. Eu não fico preso. Até porque a pessoa às vezes tem medo de ficar preso, muito às vezes por causa de filme, série de TV, desenho animado. Os desenhos do Pica-Pau, por exemplo, era danado para fazer isso, né? Achar que o hipnotista ele tem um poder sobrenatural de controlar a mente das pessoas. E isso não existe, né? Hipnose é uma técnica, uma ferramenta, né? E a gente entra em hipnose o dia todo, né? A hipnose é a nossa própria mente que faz, né? Ninguém tem poder mágico nem sobrenatural para hipnotizar ninguém, para colocar ninguém em estado de transe e colocar na vida passada e prender a pessoa lá. Então isso não existe, né? Isso não existe. Então, com isso, eu também não posso saber quem eu fui numa vida passada. Como eu já falei, né? Eu não consigo provar nada com a regressão. Eu não provo nada. O objetivo da regressão, dessa ferramenta, é fazer um trabalho de ressignificar a emoção, de fazer uma reeducação no subconsciente da pessoa. Reeducar o subconsciente da pessoa para ela lidar melhor com uma situação, para ela lidar melhor com uma emoção. Esse é o trabalho do terapeuta. Não é prender ninguém na hipnose, não é só fazer regressão, não é só colocar a pessoa em vida passada para ela ficar revivendo momentos aí que não vão trazer benefício nenhum para a pessoa. Isso não faz sentido. Então, eu particularmente não aconselho fazer esse tipo de regressão. Perfeito, Bruno. Perfeito. É isso aí. Vidas passadas imaginadas são geralmente de alguém que eles admiram ou gostariam de ser. Perfeito. É exatamente isso aí. Às vezes é um rei, rainha, né? Eu já vi vídeos de vidas passadas que a pessoa era apóstolo de Jesus, né? Então, assim, num contexto de crença, às vezes a pessoa até realmente acredita que foi, que viveu lá na época, mas a gente não pode provar. Não tem como eu provar. Então, toda regressão, ela envolve também a sugestão. O que a pessoa acredita que vai acontecer. Mas não quer dizer que isso aí é verdade. Não quer dizer que eu provo nada. Então, como eu falei, eu não aconselho a pessoa a buscar uma regressão de vidas passadas só por curiosidade. Só para ela achar que ela vai saber quem ela foi numa vida passada. Porque não faz sentido. Não faz sentido. E você pode piorar a vida daquela pessoa. E o pior de tudo, e aí eu vou falar aquilo que o Bruno falou várias vezes e colocou muito bem. O pior de tudo que pode acontecer numa regressão de vidas passadas, as
falsas memórias. Isso é o pior que pode acontecer. A Tereza está até falando uma coisa aqui, queria fazer por ser uma sensitiva e corrigir esse sentimento de rejeição que carrego a vida toda. Tereza, eu não aconselho você só fazer a regressão, eu aconselho você fazer uma terapia. Né? Mesmo que a gente possa fazer uma técnica de regressão, né? Mas o que eu te aconselhei é fazer uma terapia, até para trabalhar esse sentimento de rejeição que você carrega, né? Perfeito. A técnica, a regressão, ela vai ser muito útil se você procurar o contexto terapêutico e não só uma curiosidade em saber quem você foi ou quem você deixou de ser numa vida passada, né? Esse é o conselho que eu deixo para todo mundo que está aqui assistindo essa live, né? Procure realmente fazer uma terapia, ajuda muito, é muito bom fazer a terapia e utilizar a regressão. Eu particularmente adoro fazer regressão, adoro que eu seja o cliente também, adoro que façam regressão em mim, é uma sensação muito boa, a gente trabalha muitas questões emocionais ali e a gente tem um resultado, uma melhora significativa. Mas como eu estava falando, a questão da falsa memória, né, para a gente não perder muito o foco aqui. Falsa memória é um assunto muito polêmico. E eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu, e essa história ela ficou muito emblemática para a psicologia. Um psicólogo chamado Donald Thompson, em 1975, ele estava num programa de TV, ao vivo, uma mulher identificou esse cara como se ele tivesse sido o cara que havia estuprado ela. Ela pegou, ligou para a polícia. No dia seguinte, a polícia pegou, invadiu a casa dele, prendeu o Donald, né? Só que ele tinha um álibi perfeito, por sorte dele. Ele tinha um álibi perfeito. A mulher havia, né, feito a denúncia, deu o dia, a hora em que ela havia sido violentada e para a salvação do Donald, né, exatamente naquele horário, ele estava também num programa de TV ao vivo. Então, ele não podia ter sido o estuprador dela. Então, essa é uma cena significativa, uma construção de falsa memória significativa. E o que se especula por trás disso que foi narrado? Que ela, quando estava sendo violentada, muito provavelmente a TV estava ligada. E como o Donald estava ao vivo na TV, possivelmente ela viu o rosto dele ali e aquilo ficou armazenado. Ela criou uma falsa memória de que ele era o estuprador e a emoção ficou reprimida ali. E isso ficou confuso na mente dela. Então ela fez a denúncia, acusou uma pessoa que ali foi comprovado, né, ser inocente. Agora, imagina se ele não está ao vivo num programa de TV. Né? Olha o problema que ele ia ter. Então, é muito perigoso a questão das falsas memórias. Só que eu tenho que contar uma coisa para vocês também. Eu vou falar uma verdade inconveniente. Todas as nossas memórias, elas são falsas. E quem está falando isso não sou eu. Não é o Juliano que está falando isso. Isso é a própria ciência que fala. Todas as nossas memórias são reinterpretações, são reprocessos mentais. Não significa que as memórias não existam. Claro que as memórias existem. Claro que elas existem. Só que quando a gente busca essa memória, essa construção de memória de uma forma consciente, e algumas vezes até de uma forma inconsciente, essas memórias podem vir de forma a ser reinterpretada, a ser recriada pela mente. Porque muitas vezes passa-se muitos e muitos anos e você tem vivências ao longo desses anos. Imagine uma cena, por exemplo, que ocorreu quando você tinha 3 anos de idade. Aí você faz uma regressão, você volta naquela cena, olha quanto você viveu, imagine que você tem aí 30 anos, olha quanto você viveu, foram 27 anos. 27 anos de experiências diferentes,
27 anos de convívio com pessoas diferentes, em escolas diferentes, adquirindo conhecimentos diferentes. Então, olha quanta bagagem a sua mente já absorveu, quanto conhecimento a sua mente já absorveu. Então, às vezes, quando você vai fazer uma regressão, essa lembrança, essa memória, ela pode ser falsa, pode também ser verdadeira, é claro que pode, mas eu também não consigo provar. Muitos casos, né, eu tenho visto pesquisas, tenho lido alguma coisa a respeito, que a pessoa, às vezes, ela faz uma investigação depois na família, para ver se aquelas cenas realmente aconteceram ou não, quando obviamente, quando a regressão acontece, dela acessar uma vida atual. E eu me lembro de um caso interessante, né, de uma moça que ela fez uma regressão durante uma terapia e ela voltou para o dia do nascimento dela. Ela reviveu uma cena do dia do nascimento dela. E ela, durante o processo ali, ela narrou até a roupa que ela estava. Se não me engano, acho que era um macacãozinho vermelho. Só que ela, na vida dela, ela nunca soube disso. A mãe dela nunca contou, a família nunca contou, e veio aquela cena na mente dela. Terminando a sessão, ela foi para casa e perguntou à mãe dela: olha, mãe, eu fiz o processo da regressão e tal, e veio na minha mente que, né, no dia do meu nascimento eu estava usando uma roupa assim, 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 isso é verdade? E ela narra que a mãe ficou surpresa, porque falou: mas como é que você sabe que você estava usando aquela roupa se não existia foto dela naquele dia com aquela roupa e a roupa já não existia mais? Né? Então a mãe ficou surpresa. Então, assim, as memórias, elas podem vir e elas podem acontecer de uma forma verídica? Podem sim. Mas normalmente, geralmente, ela está também cercada de muitas memórias falsas. Mas tudo bem. Para a terapia, não tem problema se a memória é verdadeira ou falsa. Para a terapia, o que importa é a emoção que a pessoa traz. E a gente trabalha a emoção da pessoa. A gente não trabalha a lembrança. Eu não trabalho recordação, que a pessoa se recordou ou não. Se a pessoa lembrou que foi estuprada lá na infância, não tem problema se aquilo aconteceu ou não. Se ela tem a sensação de, por exemplo, nunca dar certo num relacionamento, porque ela acha que ela vai ser violentada de novo. E você trabalha aquela emoção nela. E você consegue um resultado fantástico, independente dela ter sido realmente, de fato, violentada ou não. Então não importa a cena, não importa a lembrança que a pessoa traz, importa a emoção. O Bruno falou uma coisa interessante aqui: grande parte das nossas lembranças passadas, elas são no fundo reconstruções de memória, exatamente, a partir da nossa experiência presente. É o que eu falei, né, Bruno? É aquela questão de você vive com muitas pessoas, você convive, né, com muita gente. Imagina lá, né, dos seus 3 anos até os 30, são 27 anos de diferença. Olha quanta vivência você adquiriu, né? Olha quanto conhecimento você adquiriu ao longo desse tempo. Então a sua mente realmente recebe um turbilhão de informações ali, e que isso pode acontecer de gerar essas falsas memórias, e está tudo bem, é normal, não tem problema. No viés terapêutico não existe problema. Como eu falei, o importante é nós trabalharmos a emoção da pessoa. Bom, a pergunta então que não quer calar. A gente está caminhando já para o finalzinho da nossa live. A pergunta que não quer calar. Então, com base em tudo isso, sabendo que a regressão não prova a vida passada, por mais que ela seja um fenômeno autêntico, a regressão pode trazer falsas memórias. Mesmo assim, eu devo fazer regressão? O que vocês acham? Eu devo fazer ou eu não devo fazer? Enquanto isso, eu vou lendo o comentário aqui. O Bruno complementou aqui, né, que esse processo de recordação, ele mais se parece, portanto, a um ato de ficção do que uma lembrança legítima de algum evento vivido. Exatamente. Muitas pessoas veem aquela cena como se fosse um filme, né? Exatamente. É isso aí. E às vezes aquela memória é construída, talvez por causa de vários e vários filmes que a própria pessoa já existiu. Né? Quem escolhe é o cliente, exatamente, Bruno. A Carol está falando aí que deve,
Sim, eu concordo. A pessoa que procura fazer a regressão num viés terapêutico, ela deve sim procurar fazer uma regressão, sim. Né? Independente de ser regressão, tá, gente? Ela deve procurar fazer uma terapia. Ah, pode utilizar a regressão, como pode não utilizar a regressão. Agora, o que eu, pelo menos a minha visão, Juliano, em tudo que eu estudei, com os professores que eu tive, né? E o Bruno tá aí, foi um mestre meu também, eu aprendi muito com esse cara, é um cara fantástico, sabe tudo de street hipnose, sabe tudo sobre como funciona a mente, né? É um cara fantástico. Quem tiver a possibilidade de seguir ele aí no Instagram, ele posta muito vídeo interessante, muito vídeo legal do street hipnose, é um cara que trabalha com muita ética, traz realmente muito conhecimento, né, para a gente, nós que somos alunos dele, né, traz um conhecimento assim fantástico, muito rico, né? E ele falou aí, é isso aí, quem escolhe é o cliente. Agora, a minha opinião, a minha visão de tudo isso, se você for procurar a regressão só por curiosidade, só para assim, achar que você vai saber quem você foi na sua vida passada, e tem gente que às vezes procura a gente, por exemplo, eu tenho certeza que o meu problema está na vida passada. Então eu quero fazer uma regressão para eu saber, logo que eu tenho um conflito, eu vou dar um exemplo aqui. Né? E eu já vi uma pessoa comentar isso comigo. Eu vou mudar um pouquinho para o contexto, né? A pessoa não está aqui ao vivo não, mas para não dedurar ninguém. A pessoa me procurou e falou, eu tenho um conflito com o meu familiar X. Eu tenho certeza que isso é de uma vida passada. Né? Então, a pessoa às vezes procura a gente querendo resolver isso. Fala, não, eu tenho certeza, eu quero lá ver o que aconteceu, para eu provar para mim mesmo que esse conflito que eu tenho aconteceu na vida passada. Gente, se eu fizer uma regressão com essa pessoa, é claro que a cena do conflito vai vir, porque ela já tem essa crença. Então eu volto a dizer, se for por curiosidade, não faça, não tem sentido fazer uma regressão só por curiosidade. Você às vezes vai trazer problemas muito grandes para você, muito grandes. Agora, uma regressão, ela é muito importante ser feita, em vários casos, em várias situações. Eu vou beber só uma aguinha aqui que a garganta está seca. Enquanto isso eu vou lendo um comentário aqui. Olha, o Anderson falou uma coisa interessante aqui. Ó. A pessoa deve fazer, né? Não importa para o terapeuta se é real ou não. Se a origem está na visão do cliente, nessa memória, nos resta trabalhar em cima desse trunfo. Exatamente, Anderson. Né? Eu falei isso, não sei se você estava desde o início, Anderson. Eu falei exatamente sobre isso. A gente trabalha, às vezes, a crença da pessoa. Né? E está tudo bem, não tem problema. Né? O Bruno falou aí que por curiosidade também não faz, é isso aí, eu também não gosto de fazer não. No street também, né, tem gente, exatamente, que quer fazer uma regressão, né? Porque tem muita gente que acha assim, essa é hipnose, você faz regressão? A pessoa já associa direto a hipnose com regressão. Por isso que eu falei também que hipnose não é regressão. Bom, então assim, a pessoa deve fazer realmente a regressão, se tiver num contexto terapêutico, deve trabalhar isso, trabalhar essas emoções, tirar essa repressão de emoção que está ali presa, que está fazendo a pessoa sofrer, claro que deve fazer. Agora, existem casos que são muito pontuais para se fazer uma regressão e que tem um resultado fantástico. Fobia severa, por exemplo, uma pessoa que tem um pavor, né, de, por exemplo, aranha. Não pode ver uma aranha na parede, pode ser pequenininha assim, que a pessoa já começa a gritar, fica louco e não sabe de onde vem esse medo. É um trabalho de regressão nesse caso é muito importante. Quer dizer que a lembrança que ela vai trazer é verdade? Não quer dizer não, mas a emoção que ela vai trazer com certeza é verdade. A emoção que ela vai reviver ali é verdade. Gagueira, por exemplo, eu nunca trabalhei gagueira, eu estou doido para pegar um caso de gagueira para trabalhar. Claro que a gente tem que estudar e não é todo tipo de gagueira que você consegue ter resultados positivos, mas eu já vi alguns vídeos e treinamentos da pessoa entrar com a gagueira e sair falando normalmente, né? E usando a técnica da regressão ali no contexto terapêutico.
Então, assim, alguns casos de depressão, quando a depressão é muito severa, eu gosto de utilizar a regressão. Ansiedade, quando ela está muito descontrolada. Não é todo caso, mas em alguns casos eu também gosto de usar regressão. Por aí vai, tem muita coisa que a gente pode usar regressão. Agora, tudo eu preciso usar regressão? Não. Por exemplo, às vezes a pessoa procura a gente porque ela tem medo de dirigir, por exemplo. Né? Eu quero fazer uma autoescola, ou então assim, eu fiz autoescola, passei, tenho carteira, mas morro de medo de dirigir. Você não precisa fazer regressão na pessoa. Vai regredir a pessoa para quê? Onde que foi o medo pela primeira vez? Não faz sentido, às vezes você vai piorar o medo da pessoa. Né? Então você trabalha outras técnicas. Existem várias e várias técnicas de se trabalhar na terapia, de se trabalhar com a hipnose. Então, estou partindo para o finalzinho dessa live. Quero muito agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes. Né? Quem passou, quem não pôde continuar. Quero muito agradecer a presença de todos vocês que participaram. Se tiver alguma pergunta que alguém quiser fazer também, pode fazer, pode deixar no chat, que eu vou ler agora. De tudo isso eu espero que tenha ficado realmente claro, né? O objetivo da live era quebrar esse mito da pessoa vender algo que não é comprovado. Eu não posso provar nada na hipnose. Eu não posso provar nada durante a regressão. Agora, eu posso realmente trabalhar todas as questões emocionais da pessoa, todas as questões que a pessoa trouxer num viés terapêutico, eu posso trabalhar e o resultado é fantástico, utilizando a regressão ou até não utilizando a regressão. Existem várias técnicas, como eu falei, né, várias vezes durante a live. Então, tudo como você vai abordar, de que forma a pessoa vai trazer o problema que ela tem e o estudo é fundamental. A gente, como terapeuta, tem que estudar todo dia. Eu estudo todo dia. Todo dia eu leio alguma coisa, nem que seja uma página. Eu estudo parte terapêutica, parte de hipnose, parte de regressão. Hoje eu foco até mais em contexto terapêutico para entender, aprofundar mais ainda o conhecimento do funcionamento da mente, do comportamento das pessoas, né? Então eu foquei mais o meu estudo hoje nesse contexto terapêutico. Eu acho muito importante, né, que o terapeuta ou hipnoterapeuta ele estude principalmente terapia. Né? A hipnose é fantástica, uma ferramenta fantástica, a regressão é uma ferramenta fantástica, mas só isso não resolve a vida de ninguém. E um detalhe importante, né? Para eu fazer uma terapia, eu nem preciso da hipnose e eu nem preciso da regressão. Senão a gente não tinha psicólogo, psiquiatra, psicanalista aí tendo resultados fantásticos, né, durante o trabalho. Porque alguns deles nem utilizam hipnose, muito menos regressão nos seus tratamentos. Então eu não preciso, né, de nada disso. A regressão potencializa, sim, o resultado. A hipnose potencializa, sim, o resultado. Mas sem saber terapia, eu não consigo nada. Então só regressão, volto a dizer, só para finalizar, se for por curiosidade, não faça. Não faça porque você pode trazer problemas, às vezes, inimagináveis. E eu conheço terapeuta que cobra, às vezes, 600, 700 reais numa sessão de vidas passadas, sem viés terapêutico nenhum, só por curiosidade. Então, a minha visão é que essa pessoa está querendo simplesmente ganhar dinheiro em cima da crença das pessoas. A minha visão é que isso é desrespeitoso com o meu cliente. Eu estou sendo desrespeitoso. Eu não estou agindo com ética. Por quê? Se a ciência não prova que aquilo existe, como é que eu vou vender alguma coisa para o meu cliente? Como se aquilo fosse verdade? Como se aquilo existisse? Então, para mim, não faz sentido isso. Eu espero que realmente, gente, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar para mim no direct, pode mandar para mim mensagem no Instagram, pode mandar quem tem meu WhatsApp, no meu Instagram tem o meu WhatsApp também. Pode mandar mensagem, pode procurar. A gente está aqui sempre aberto para poder esclarecer. Eu quero muito, muito, muito agradecer a presença de todos vocês. Quem participou, quem comentou aí no chat, todas as pessoas que realmente deram a sua visão, a sua opinião em cima desse assunto que eu particularmente amo, mas eu amo com respeito e com responsabilidade.
Quero muito agradecer, gente, muito obrigado, uma excelente noite para todos vocês, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau, obrigado, tchau, tchau, até a próxima, um grande abraço para todos.